Caríssimos irmãos e irmãs, então hoje as leituras têm como foco um órgãozinho que eu acho que é um problema para outras pessoas. Acho que aqui não tem isso, né? Talvez eu vou falar mais. A língua, ninguém aqui tem problema com ela não, né? Tranquilo? Então, já que não serve para nós, né? Vou falar como se fosse para uma pessoa de fora. A primeira leitura diz o seguinte, que a peneira que segura essas impurezas, precisa saber quem que é a pessoa, são as palavras. Quando ela fala, quando alguém começa a falar, você sabe onde está o coração dela. Ninguém fala do que não tem no coração. Uma pessoa que fala só de dinheiro, negócios, onde está o coração? No dinheiro, né? Sem dúvida. Uma pessoa que fala só de beleza, onde está o coração? Vaidade. Uma pessoa que fala só em poder, onde está o coração? No poder. Pessoa maliciosa, de brincadeiras impuras, malícias, onde está o coração? Na impureza, né? Então, quando alguém fala, você consegue identificar. Claro, a gente tem que ter uma certa prudência, porque isso não quer dizer em um primeiro encontro. A primeira impressão é que fica, né? Tem que tomar cuidado para não fazer um julgamento injusto. Mas quando você convive com a pessoa, ali você vai vendo realmente se o coração dela está em Deus ou em um desses aspectos. E é muito importante que nós, à medida que nós nos aprofundamos na vida espiritual e na vida virtuosa, que nós tentemos nos corrigir. A gente tem que tentar corrigir sobre a nossa fala, antes mesmo de mudança total interior. Por exemplo, quando eu me torno padre, brincadeirinhas maliciosas geram muito escândalo ou não? Às vezes, nem é uma malícia tão pesada, mas eu tenho que me policiar. Porque eu tive uma vida muito longa fora do mundo clerical. Talvez para um jovem que foi já, talvez, seja mais fácil, né? Em vários aspectos, eu não posso, a não ser que seja uma pessoa muito próxima a mim, eu não posso entrar em alguns assuntos que podem escandalizar pelo fato de ser padre. Mas também pelo fato de ser cristão. Como vocês são cristãos, vocês não podem abrir a boca como um pagão. São Tiago fala que quem controla a língua controla o corpo inteiro. Então hoje, as leituras nos convidam a vigiar a língua. Todos nós somos fraquíssimos, muito fracos. A nossa força para controlar a língua tem um poder muito grande, né? Você pode tirar uma pessoa de uma depressão, ou pode jogá-la. Um pai, por exemplo, quando fala com o filho de defeitos graves, ele joga o menino numa depressão para sempre. Que poucos psiquiatras conseguem resolver, psicólogos. Só se tiver uma experiência do amor de Deus muito grande para superar. Imagina um pai que fala, você é um incompetente, você não vale nada, não sei porque que você nasceu. Imagina, você é um entulho. Vocês acham que isso existe? E não é incomum. É comum. Acreditem se quiser. A língua, o marido para a esposa, né? Que é mais comum de falar, você é gorda, velha, enjoada, não sei como é que eu te aguento. Aquilo que eu já falei várias vezes, são coisas, você fala assim, o que vai ganhar com isso, né? Mas a língua, o que ganha com isso? A pessoa que está falando só ganha pecado. A outra, ferida.
não edifica, não faz a pessoa sem. A língua tem um poder, a fofoca, por inveja, tanto que é comum em trabalho, contrata alguém que trabalha bem, os que já estão ali começam a ficar com inveja, o que faz? Destrói a imagem do patrão, porque é mais próximo do patrão, começa a jogar ervas daninhas no meio do trigo, né? Até o patrão demitir. A língua é tão poderosa, só para ter um exemplo. Num caso desse, que você usa a sua língua para criticar, caluniar alguém por inveja, olha só o que eu estou falando. Suponhamos que seja uma mãe solteira ou que foi abandonada pelo marido e que os 3 filhos que ela tem dependem do dinheiro dela. Aí você entra com a fofoca e ela é demitida. Suponhamos que vem outra crise e ela não consegue arrumar emprego, os meninos passam por dificuldade, aí um deles começa a vender droga. Dali se vicia. Dali entra no roubo. Dali, papapá. No juízo final, todas as consequências daquele ato você vai pagar. Todas. Todas as gerações que foram desviadas. Por isso que tem o juízo final, lembra? Você vai ter o seu juízo particular e depois um juízo final, que todas as consequências do seu ato vão ser julgadas. Imagina. Poder de uma língua. É enorme, não é? Imagina um padre que está aqui para falar em nome de Deus a verdade e ensina ou orienta um pecado. Que depois a pessoa que foi orientada passa para outra, que passa para outra, que passa para outro. Pior que tem vocacionados aqui, né? Tem vocacionado que falou assim: o senhor fala tanto que julgamento de padre é difícil, é terrível, e dou até com medo de virar padre. Mas o fato é que é terrível. O julgamento de um padre será terrível. Terrível. A não ser que seja um padre santo, que também tem os seus méritos, né? Deus vai dar muita graça para um padre santo, que não recuou a verdade, e falou o que tinha que falar, independente de perder dizimista, né? Porque hoje, querendo ou não, a questão é perder dizimista. Não vamos ficar mexendo com o povo, não, porque senão vai embora. Paciência, né? Agora, se eu estou aqui para falar a verdade, tudo bem. Pode ser que a verdade seja transmitida de uma forma ou de outra. Você pode tentar transmitir a verdade de uma forma mais amena, mas tem que ser transmitida. Não tem jeito. Então a língua é o centro de tudo. E Jesus aqui no Evangelho diz algo interessante. Que existem muitos cegos guiando cegos. Pessoas que usam a língua para corrigir, moralizar o outro, mas que tem uma trave, que tem um falso testemunho. Isso aqui, agora, se vocês querem saber o que realmente atrai a ira de Deus, é isso. É a hipocrisia. Isso é o mal do século. É a pessoa que usa a língua para apontar o defeito do outro, mas é mais sujo que pau de galinheiro. É o padre que tem o rabo de saia, quando viaja, chega aqui, mete a chicote, colocando um peso nas costas de todo mundo.
É o casado, a casada tem adultério, e fica criticando que o outro bebe, que o outro sei lá o quê. Isso atrai a ira divina. Não façam isso. Por isso que ele diz, olha primeiro a trave dos seus olhos. Então, primeiro, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que mudar. Eu tenho que ser uma pessoa melhor. Eu tenho que tentar seguir os mandamentos de Deus. Por isso que eu tenho tentado nessa paróquia, o tempo inteiro, fazer vocês apaixonarem por Jesus. Por quê? Porque 99% das coisas que eu faço para Jesus hoje, eu não faria jamais há 20 anos atrás. Mas nem morto. O que que mudou? Eu conhecer Jesus e amá-lo. Jamais. Nunca. Por isso que eu tenho focado muito em fazer que vocês tenham amor a Jesus na missa, a adoração, o terço. Porque a partir desse amor a Cristo, Ele te dá a graça para você seguir os mandamentos. É assim, a fadiga, né? A fadiga não vai ficar, era o salmo de ontem, se não me engano. A fadiga que vocês não ficará sem recompensa. Olha que bonito. Toda fadiga que vocês têm não ficará sem recompensa. Quando você apaixona por Cristo, você quer, né? Não sei se você já, a renovação já viu, quem é da renovação já viu muito isso. Não sei, tem a Joelma aqui, vocês podem me dizer. Vocês já viram o retiro? Começa um retiro, por exemplo, tem muitos jovens. E jovens com piercing, um monte de coisa. E o pregador não fala nada de piercing, não fala essas coisas não. Até porque não é legal falar, porque tem gente que pode usar, não tem nada a ver. A pessoa pode ser cristã com piercing, tá? Só que, naturalmente, vêm eles e tiram. Já viu? Entrega. Por quê? Porque teve contato. Porque geralmente aquele piercing que usava era um vazio preenchido. Quando teve o contato com o amor de Deus, aí eu já vi pregador falando assim, mas eu não falei nada. Não, mas eu não quero mais. Eu não quero mais. A nossa meta é fazer que cada um se apaixone por Jesus. Essa é a nossa meta. Eu já disse vários exemplos aqui, e eu vou usar de novo esses exemplos. Como, por exemplo, uma que prova possa trabalhar com prostituição. Se vocês virem alguém na missa, não estou vendo ninguém, não é indireta para ninguém, não sei se tem alguém, de mini saia, mini short e um top, com a barriga de fora, ao invés de jogar pedra, aproxime-se e diga, você é a primeira? Sim, bem-vinda. Nós estamos muito felizes com a sua presença. Eu tenho certeza que se for uma pessoa que trabalha com essas casas, que está ferida, já vai chorar aqui. Já vai ter uma crise de choro. Uma vez eu estava, quando eu morava em São Paulo, que eu visitava pessoal de rua, na Cracolândia, já ouviu falar na Cracolândia, né? Tinha um rapaz até apresentável, e nós visitando assim, e eu toquei o ombro dele. Quando eu toquei o ombro dele, começou a chorar. Falei, por que você está chorando? Não, eu sou casado, estou aqui me prostituindo para ganhar dinheiro, mas isso está acabando comigo. Eu não falei nada. Então a língua, primeiro, acolhe o pecador. Acolhe o pecador. Esse é um aspecto que a gente tem que ter. Isso, agora, qual que é o problema? Que não tem como fugir. Eu, como padre, na homilia, eu tenho que falar a verdade. E eu entro na vida pessoal de cada um. E é claro que tem gente que pode chegar aqui uma primeira vez e sentir ferido. Achar que eu estou jogando indiretas. Vocês têm
que resolver isso. Como? Aproxima da pessoa, se vocês forem amigos. E aí? Ah, mas ele falou aquilo que, sei lá o quê, eu não concordo. Primeira coisa, olha, aquilo que ele falou não é dele, é da igreja, está aqui. Segundo, é a primeira vez que você vem? Não, calma, não preocupa tanto com pode, não pode. Começa a frequentar mais, reza mais, adora mais, porque essas coisas vêm naturalmente. Não preocupa agora com esse peso do que pode e não pode. Não se preocupe. Até contei hoje de manhã, eu sempre conto aqui as historinhas das mães que se renunciam aos filhos, né? Porque ama, não é? Hoje eu tive uma experiência que eu fiquei achando o máximo. Eu estava morto desses dias. Vocês viram que essa semana foi punk. Não teve uma noite. Aí ontem eu tive que ir lá em Goiânia. Não, tive que celebrar a missa aqui, atender aqui. Ir lá em Goiânia pregar no rebanhão. Volto de carro. Aí chego aqui. Os meninos já estão... Os meninos que vieram de Goiânia para tocar estavam aqui já. Ficamos até quase meia-noite. Fiquei com esses meninos fazendo sala para eles até 2 horas da manhã. Eles tinham que ir embora cedo e eu celebrar a missa 7h30. Tive que acordar às 6 e pouco da manhã, comprar o café, montar tudo. Comprei um monte de trem para eles. Como eles tinham que sair cedo, eu falei, olha, tá aqui o café. Para vocês saírem, deixa o controle do lado. Aí quando eu cheguei para tomar café, eles tinham dizimado a mesa. Como um furacão. Não tinha mais nada. A não ser um resto de pão. E acreditem, eu senti o sentimento de mãe naquela hora. Eu senti alegria. Acredita? Não xinguei eles. Não falei que eles é guloso, que não pensa nos outros. Por 1 minuto, 1 segundo, eu senti o sentimento que uma mãe sente. Tem alegria maior que essa? Agora eu entendi como que uma mãe faz comida, lava os pratos, e se não sobra nada, ela está lá comendo a rapa, sem reclamar. Não é? Eu nunca tinha sentido isso. E em casa, minha mãe, contei hoje cedo, vários exemplos, né? Por exemplo, lá em casa a gente sempre come no jantar o resto do almoço. E sempre sobe menos carne, né? E minha mãe, todas as vezes, ela diz, pode comer a carne e tudo, que eu não vou jantar. E o retardado mental aqui vai e come, né? Come. Aí, depois de muito tempo, Deus foi me dando um pouco de luz no meio das trevas. Eu falei, eu vou deixar pelo menos uma... A gente pegava e dizimava, né? Igual os meus amados hoje. Aí um dia eu deixei uma coxa lá, assim, lá. Eu passei lá no fundo, minha mãe estava comendo a carne. Ou seja, na verdade ela estava dando, né? Não é que... Uma outra vez também que eu nunca esqueci na minha vida, que marcou para sempre, foi uma ida a pé de Goiânia para Trindade. Nós saímos 5 horas da manhã sem tomar café, para não pegar sol, né? E tinha os bolinhos fritos, famosos, né? E ela, vocês não querem comer nada? Não, mãe, vamos embora. Passa um tempo, andamos mais. Não vai comer nada? Não, mãe, vamos embora. Chegando em Trindade, não, vamos comer aqui. Não, vamos embora. Chega na igreja, minha mãe desmaia. Hora nenhuma, ela falou que queria comer. Nunca. Então essas coisas marcam, né? Agora, a mesma coisa é com Cristo. Ontem eu voltando fadigado, também de Goiânia, e eu pensando, quantos plantões
eu dei sem dormir por dinheiro? Quantos? Então a gente tem que usar a língua para acolher. Agora, cuidado. Quando fala não julgueis, para não serem julgados, não é não julgar o ato, é não julgar a pessoa. O ato tem que ser julgado, ok? Aqui é até tranquilo, porque eu vejo que pessoas me corrigem. Padre, ó, do jeito que o senhor fez não está bom. Cuidado com isso. Porque todos nós podemos errar. Se você não julga o ato, não vou falar nada. Não vou falar nada não, porque eu estou julgando. Não! Aí o que você vai pensar na sua mente? Não, o ato é errado. Agora, essa pessoa, eu tenho credibilidade para falar com ela? Não, então fala com alguém que tenha, ou reze por ela, ou tente, né? Já aconteceu uma vez aqui que alguém falou: padre, tem alguém que na hora da missa sai para encontrar com crianças na lateral aí. Aí eu ouvi a primeira vez, passa um tempo, o que eu falo? Aí eu falei para ela: não julgue, é assim? Não. Você fala: não, se tiver alguma coisa, me fala. Aí você vai e corrige, acolhe. Olha, eu estou rezando por você, quero que você melhore, mas esse aspecto está errado, para evitar problemas. Entenderam? Se amanhã entra na minha casa menores, e eu sozinho, depois semana que vem entra menor, vocês vão falar nada? Tem que falar. Padre, isso é perigoso. Ok? Então, não vamos julgar o padre. Não é julgar o padre, é julgar o ato. Ou então eu vou dar aula de catecismo para mulher casada à tarde que o marido não está lá. Não, eu estou dando aula de catecismo, formação espiritual. Espera aí, padre. Toda tarde que o marido não está? Ok? Pensa, o ato tem que ser julgado sim. Agora, a pessoa, você reza, acolhe e corrige. Se você tem credibilidade, corrige, se não, reza. Se for algo urgente, como uma questão de urgente, a gente tem que agir. O problema é o padre com a homilia, que eu tenho que falar a verdade. Então, vocês têm que ser aqueles que... Eu já também comentei sobre a questão do convívio familiar. Eu sei que muita gente tem uma boa intenção, por exemplo, de não querer que ninguém da família beba, né? Eu sei que é uma boa intenção. Eu sei que a bebida destrói muitos lares. Aliás, eu sei muito mais que muita gente, né? É verdade. Eu pego várias mulheres. Agora, põe uma coisa na cabeça. É difícil, eu sei que é difícil quando uma pessoa sofre com alcoolismo em casa, é difícil colocar na cabeça dela, ou de pessoas que conhecem. Eu não posso, como padre, criar um pecado que não existe. Por exemplo, beber é pecado. Isso é pecado? Não é. Não é, gente. Não, padre, mas você está dando mau exemplo. Se não é pecado, não está dando mau exemplo. O problema da bebida chama-se o quê? Intemperança. Intemperança. Que pode ser
quando fica bêbado, que é pecado gravíssimo, a embriaguez. Ou pode ser também aquele cara que fala, eu tenho que ter minha cervejinha todo dia. Opa, por que você tem que ter cervejinha todo dia? Você está escravo. Isso é intemperança. O certo é que você não tenha que depender de cerveja. Se depende, aí sim, você tem que agir e evitar. Mas não pode ficar jogando que todo mundo que bebe cerveja é um pecador público. Isso não é verdade. Quantas pessoas na renovação carismática antigas que saíram, né? Não, você não vai pregar porque estava no boteco. Aqui eu não sei se aconteceu isso. Não é nada de direta para cá, porque eu nunca vivi a carismática aqui. Estou falando de São Luís para lá. Isso é um... Aliás, não vamos longe não, hein? Quando eu voltei de São Paulo, todo convertido, pregando para lá e para cá, um dia eu fui numa festa em São Luís, chama Nós é Nós. E estava tomando a cervejinha. E um dos da renovação era conselheiro tutelar. E o conselho tutelar visitava essas festas para ver se tinha menor bebendo. E me viu bebendo. Eu fui condenado para sempre. Eu nunca mais fui chamado a fazer uma pregação ali. Para sempre. Muitos daqueles hoje nem vão em uma igreja e eu virei padre. Entenderam? Então não criem pecados onde não tem. Não criem pecados onde não tem. A intemperança, não, padre, mas aí quem depende da bebida não pode beber nada. Verdade. Ah, então a família que está perto dele é melhor que não tenha em casa. Verdade. Mas não quer dizer que todo mundo tem que fazer o mesmo. Quem é chocolatra não pode ter chocolate em casa. Sim? Aí todo mundo agora não pode ter chocolate. A família é melhor que não tenha chocolate, quem mora junto. Porque sabe que vai entrar em uma compulsão de comer chocolate. Então a língua pode ferir ou pode condenar, né? Condenar alguém que não tem... Agora, todo mundo que vai no boteco não presta? Quantas vezes meu pai e minha mãe foram no boteco, gente que eu tenho todo... É muito perigoso a língua. Certo? O Papa Bento fez uma foto com aquela, né? Vocês viram? Aí vocês vão falar assim, porque São Paulo fala para não escandalizar. O que é escandalizar? Numa cidade pequena, eu sei que tem muita gente que escandaliza quando o padre bebe publicamente. Então, quando é uma festa muito cheia de gente, eu evito. Como foi o casamento da Ludmilla, né? Ele ofereceu a cerveja, eu falei, não, melhor aqui, não. Mas por que o Papa Bento tirou aquela foto? Ele não escandalizou muita gente no mundo inteiro? E aí? Olha para vocês verem como é que o negócio é complicado, é complexo. Na mentalidade alemã, italiana, europeia, falar que beber é pecado nem entra na cabeça deles. Eles vão tentar te entender o que você está querendo dizer. Por isso que o Papa Bento fez a foto. Não entra, isso é coisa da América Latina. O que mais tem é padre de batina, nos botecos, comendo uma pizza e tomando uma cerveja. É o que mais tem para todo lado. Alguém foi em Roma? Não? É ali, gente. O que mais vocês vão ver é isso. Não assustem, não. É verdade. Porque não é pecado.
A intemperança é pecado. Então você chega na sua família, numa festa, acolhe todo mundo bem. Mesmo se tem alguém bêbado, abraça o bêbado. Você não está apoiando a bebida. Se você tem um filho drogado, e ele chega em casa drogado, se você chama ele de vagabundo, você não presta, tudo bem, é uma opção sua, mas ele nunca vai melhorar. Primeiro põe no colo, depois você corrige. A língua, primeiro acolhe a pessoa, condena o ato, acolhe a pessoa. Ok? É isso que Jesus está falando. E é claro, também, a autovigilância. Se você está lutando para ser uma pessoa melhor. É isso. A cada dia, você vê se seu coração está em Deus, condena os atos, acolhe a pessoa e caminha. Também tem que ter paciência, viu? Tem muita gente que eu acompanho, que eu vejo que está caindo, mas eu tenho que ter paciência. Como Deus tem paciência comigo, eu caio até hoje muito. E olha que tem anos e anos, eu sei o que é pecado e o que não é. E Deus tem que me perdoar. Ele me perdoa. Vai, meu filho, confessa de novo. Por que eu vou pôr o outro a ferro e fogo? Eu acho que está bem claro sobre a língua. Eu sei que não é fácil. Na verdade, para funcionar bem, precisa de muita oração. É só a graça que faz a gente dar conta de falar a verdade e acolher a pessoa. Corrigir alguém e acolher a pessoa. Só a graça. Por isso, eu disse, repito e vou dizer sempre: apaixona por Cristo. O resto, a graça faz. Creio em Deus Pai,